Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o professor Urso e nós vamos começar mais uma aula aqui pelo Exato Franca. Então vamos lá. Pessoal, nós vamos dar continuidade na parte de ecologia, que como nós discutimos na aula anterior, é o ponto crucial para o Enem e demais vestibulares do país. Bom pessoal, na parte de ecologia, nós tivemos um apanhado geral sobre o histórico da ecologia. Vimos a importância da ecologia para o bem-estar da sociedade e para o equilíbrio funcional do planeta e comentamos sobre os itens, os níveis de organização dentro da ecologia. Nós partimos de população, chegamos em comunidade. Dessa comunidade, biocenose, nós montamos o ecossistema. E a partir do ecossistema, com a interação dos seres vivos com os fatores ambientais abióticos, nós produzimos o ecossistema. Vimos que, anteriormente, o ecossistema ele já saltava para a biosfera, lembram? Quando chegava de ecossistema para a biosfera, essa lacuna muito extensa, isso acabava dificultando o estudo e a preservação dos itens analisados. Então, como que eu vou preservar algo que para mim é infinito, que eu não consigo delimitar? Então, por isso que eles criaram subdivisões já no século XX. Então, entre ecossistema e biosfera, entre interação dos seres vivos com o meio e qualquer parte do planeta onde haja vida, nós tivemos os biomas e os biociclos. Agora nós vamos pegar essa parte viva do ecossistema, a biocenose, e vamos analisar cada um dos componentes, distribuídos em 3 níveis: produtores, consumidores e os decompositores. Pessoal, por favor, construir uma relação alimentar, não esqueçam de colocar o decompositor. A UFO já cansou de colocar questões onde ela esquecia, meio que sem querer ou não, de colocar os decompositores. E o aluno passava batido. Pessoal, todo produtor é aquele capaz de produzir o próprio alimento, capacidade de síntese. Então quer dizer que ele apresenta determinada complexidade capaz de permitir essa capacidade de produção, beleza? Então olha só, produtores são todos autótrofos. Urso, dividido em 2 grupos? Sim, eu não coloquei aqui os quimiolito-autotróficos, porque como eles são extremamente simples e vivem em regiões de difícil acesso, não tem nada comprovado que eles vão alimentar outros seres vivos. Porém, nós temos determinados organismos quimiosintetizantes, que você vai se lembrar agora. As bactérias nitrificantes, pessoal. Quando você estuda o ciclo biogeoquímico do nitrogênio, você tem a conversão de N2 em amônia, rizóbio, raízes de leguminosas. E depois nós temos nitrosomonas e nitrobacter. Nitrosomonas e nitrobacter são quimiosintetizantes. Produzem o próprio alimento utilizando de energia proveniente de reações químicas. Os fotossintetizantes são aqueles que vão produzir o próprio alimento, porém utilizando como fonte de energia a luz. Aqui o sol como fonte primária, mas nós sabemos que pode ser qualquer tipo de luz. Hoje você tem vários sistemas produtivos utilizando de luz artificial em meio controlado, com isso evitando ataque de pragas e minimizando o uso de insumos, de agrotóxicos. Tá joia? Pessoal, iniciam todas. Vem comigo. Presta atenção, na biologia é muito raro a gente utilizar os termos nunca e sempre. Aqui é sempre. Todas as cadeias alimentares vão começar por um produtor. Eu preciso ter um ser autônomo, que não depende de ninguém para garantir a sua sobrevivência,
para dar início a esse processo. Por isso, todas as cadeias alimentares, todas as teias, todas as pirâmides, todas as relações alimentares vão iniciar com o produtor. Fechou? Pessoal, consumidor. Consumidor é aquele que não produz. Ele vai consumir algo que foi produzido por um ser diretamente ou que serviu de alimento para outro e ele se alimentou desse segundo ou de um terceiro organismo. Consumidor é todo heterótrofo. De novo o termo todos, hein? Preste atenção. Dependência direta ou indireta dos produtores para garantir a sua sobrevivência. O que depende diretamente são os herbívoros, ou C1, consumidor de primeira ordem, consumidores primários. Os que dependem indiretamente são carnívoros. Professor, mas qual? Aí é que está, independente. A partir de C2, C3, C4, ele será carnívoro. Agora, uma janelinha para a gente aqui. Prestem atenção. O que vai limitar o tamanho dessa cadeia, a quantidade de Cs, de consumidores. Porque raramente você vê uma cadeia onde o cara coloca C5, consumidor de quinta ordem. Pessoal, atenção. O que vai limitar o tamanho dessa cadeia alimentar é a disponibilidade de energia para os níveis tróficos sequentes. Então, se eu tenho uma cadeia alimentar muito extensa, o último consumidor está recebendo tão pouca energia que é insuficiente para assegurar a sua sobrevivência. Por isso que quanto mais próximo do produtor, maior é a disponibilidade de energia para a sobrevivência dele. Guardou isso? Você vai levar isso com você. Pessoal, decompositor, aí é o que fecha. O decompositor é aquele responsável pela reciclagem da matéria. Essa reciclagem quer dizer conversão de compostos orgânicos em compostos inorgânicos. E ao converter compostos orgânicos em inorgânicos, ele vai disponibilizar essas substâncias inorgânicas para serem utilizadas no processo de síntese. Então eu vou disponibilizar esses compostos inorgânicos para os processos de fotossíntese, para os processos de quimiossíntese, que vão produzir compostos orgânicos. E esses compostos orgânicos vão passar pelos consumidores e vão chegar aos decompositores após a morte desses indivíduos. Então eu vou reciclar matéria orgânica morta. E veja como você fecha um ciclo com isso aqui. Tranquilo, pessoal? Agora, eu estou analisando item a item da comunidade biológica, não é à toa. É porque eu preciso trabalhar com as relações alimentares. Essa relação alimentar, ela traz o seguinte: cadeia alimentar. De novo, presta atenção. Cadeia alimentar é algo teórico. É algo que nós utilizamos apenas para explicar os conceitos para vocês. Na prática, no ambiente, em loco, você tem apenas teias alimentares. Você não tem cadeias isoladas. Até porque se tivéssemos cadeias isoladas, a ausência de um componente romperia todo o sistema. Então, aqui é teórico, mas nós precisamos da teoria para poder construir a prática posteriormente. Beleza? Sequências lineares. Então eu vou construir algo retilíneo, linear. Olha só, retilíneo, de organismos na qual um ser se alimenta do que vem antes e serve de alimento para o que vem depois. Pessoal, tá vendo por que nós temos que começar com o produtor? Porque olha essa definição, se alimenta do que vem antes. Opa, antes do produtor não vem ninguém. Óbvio que não vem ninguém, ele não precisa de ninguém para produzir alimento para ele. Ele é autótrofo, autossuficiente, trófico, nutrição, auto ele mesmo. Ele mesmo garante a sua própria nutrição. Beleza? Pessoal, aqui o produtor
consumidor primário, herbívoro, dependência direta. Depois nós temos o C2, aí já é carnívoro, o C3 também já é carnívoro, e daí por diante. Então, aqui nós temos herbívoro. E a partir do C2 é tudo carnívoro. Tranquilo? Galera, eu fiz uma cadeia alimentar aquática porque tem caído muito. Então, em provas da VUNESP, como aconteceu na própria Universidade de Franca, pouco tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, eles colocaram essas cadeias e isso também já caiu em outras provas feitas pela VUNESP. Por isso que é importante a gente pensar agora na cadeia aquática. E sabe por quê? Onde que nós temos os maiores problemas ambientais delimitados no país ultimamente? Ah, tivemos as queimadas da Amazônia, tudo bem. Só que você teve o acidente em Mariana, o acidente em Brumadinho, você teve recentemente um navio gigantesco que ficou encalhado no mar e que eles estão agora fazendo todo o esforço para evitar que ele afunde. Ele está carregado em minério de ferro. Então, quer dizer, grande parte dos acidentes, eles estão vinculados ao meio aquático. E é aí que eles focam o problema. Beleza? Turminha, as algas produtoras, elas vão alimentar o zooplâncton, animal. Se fosse fitoplanta, fotossíntese, seria alga. Ah, urso, então alga é o fitoplâncton. Perfeito. Alimenta o zooplâncton, que alimenta o peixe, que serve de alimento para aves piscívoras. Pessoal, aves piscívoras são aquelas que alimentam de peixe. Tranquilo? Uma garça, um exemplo. Com a morte deles, essa morte pode ser por envelhecimento, por doença, por briga, por disputa de território, dos mais diversos tipos. Morreu, decomposição. Aí com a decomposição, aí nós temos o retorno. Compostos orgânicos vão para inorgânicos e são restituídos ao ambiente para serem reutilizados pelos autótrofos. Agora nós temos uma questãozinha, o coração do dia. Magnificação trófica, efeito acumulativo nas cadeias alimentares. Esse é um assunto bastante recorrente. Por quê? Substâncias não biodegradáveis, toxinas, metais pesados, eles acabam se acumulando na cadeia alimentar. E o último consumidor, o último nível trófico, é o maior prejudicado, é aquele que vai acumular tais toxinas. Então, se você pegasse essa cadeia alimentar de cima, a toxina que teria uma concentração X na alga, quando ela vai passando para as cadeias, ela vai chegar numa concentração, um exemplo, 100, 1000, 2000, 3000 X lá no último consumidor. Porque ela não é biodegradável, ela não é decomposta. E ao se acumular, ela acaba acarretando a morte precoce dos últimos componentes das cadeias alimentares, dos últimos componentes presentes no último nível trófico. Pessoal, aquele abraço, muito obrigado pela atenção, bons estudos, valeu!